Chegamos a um momento que eu gosto muito, que é gravar esse podcast novo. Vamos fazer um episódio solo aqui, eu, as vozes na minha cabeça e vocês. Então não é tão solo assim, né, gente? Tá todo mundo junto aqui, nesse lugar chamado cinema. Cinema e arte, na verdade, a gente nunca está sozinho, né? Como eu já comentei em algum episódio, o cinema é um reflexo, é um espelho. A arte é um espelho do que a gente é, das nossas experiências, da nossa visão de mundo. Então a gente tá sempre trocando, mesmo por mais que a gente não queira, quando a gente dá o play em um filme, quando a gente abre um livro, quando a gente entra numa galeria de arte, quando a gente se coloca à disposição da arte, se abre para ela vai trocar com a gente de alguma forma. E a intensidade dessa troca vai variar conforme inúmeros fatores, assim. A nossa disposição, a nossa abertura para receber aquilo, se nós estamos num momento mais leve, mais pesado, mais feliz, mais triste, e normalmente a gente vai receber o que a gente precisa. Nem sempre o que a gente quer, mas o que a gente precisa, né? Já dizia a Princesa e o Sapo, né? Aquele filme da Disney que não é tão valorizado e que eu amo e que tem frases e falas muito sábias, e uma delas é essa. Nem sempre o que a gente quer é o que a gente precisa naquele momento, e às vezes o que a gente precisa é muito maior do que a gente quer. Então, começando esse programa sobre um tema que eu já falei aqui, que é o cinema francês. Eu falei sobre o cinema francês contemporâneo recentemente, porque é um tema que eu gosto demais, né? Eu fiz para variar, algumas viagens e algumas reflexões sobre cinema, sobre a vida, porque falar sobre cinema é falar sobre a vida, né? Inclusive, eu quero aproveitar para dizer que escutem o Rabiscos Literários toda terça-feira com o Tadeu Rodrigues e a Lua Ferreira. Que dupla maravilhosa. Eu sou fã do Tadeu, amiga dele, graças aos deuses da literatura que nos aproximaram. E o podcast Rabiscos é um sucesso porque ele é real. Ele fala de pessoas, ele fala de histórias. O Tadeu se coloca muito ali. Ele como pessoa, como escritor, como artista. Agora a Lua, né, nessa fase de apresentar com ele também. Escutem os episódios dessa semana, que é o Rabiscos Responde, tá uma delícia de escutar. A gente parece estar numa mesa com eles, tomando um café, um chopp, o que você quiser. Então é muito bom. Até se vocês gostarem da ideia, eu posso trazer pra cá o Rabiscos Responde, o Cabine Responde também, que eu acho que essas trocas são sempre muito válidas, né? E o Tadeu falou isso no episódio, que falar de literatura é falar sobre vidas, é falar sobre pessoas. E eu falei até pra ele, falei, Tadeu, eu vou adotar isso, porque falar sobre arte é falar sobre vida, é falar sobre pessoas. E o podcast Rabiscos é isso, a cabine do filme é isso, assim. Cinema é a arte de contar histórias através de imagens, né? Através de muitas artes, né? O que o cinema tem a música, o cinema tem a imagem, o cinema tem a atuação, tem o roteiro. É uma arte muito, muito interessante, muito completa. E o cinema francês, como eu comentei no episódio passado, traz muito isso. Tem esse histórico de falar de vidas, de contar histórias de pessoas, de contar história de vidas. E por isso que eu quis trazer de novo o cinema francês nesse episódio, eu acho que faz o link. E porque o episódio da semana passada, eu tava fazendo um esquenta, uma abertura pro Festival de Cinema Francês, o Varilux, né? Que é o Festival de Cinema Francês, que tem todo ano. E que esse ano retomou os cinemas, né? Voltou aos cinemas. Era um festival que sempre passava. Durante a pandemia ficou online. E agora ele voltou para os cinemas. E eu quis ver o máximo de filmes possíveis para poder trazer para vocês as minhas opiniões, meus insights. Por quê? Porque os festivais, normalmente, são os lugares onde os filmes aparecem. Onde eles são apresentados, normalmente, né? Porque existem exceções, como toda regra. Então, muitos desses filmes ainda vão ser lançados em circuito comercial. Alguns vão ficar na repescagem do festival, vão passar novamente em alguns cinemas do país, e outros vão diretos para streamings ou para compra em casa. Então é legal eu falar sobre esses filmes que eu vi, que eu gostei, se você se interessar, se você achar que vale a pena, para você também fazer isso, anotar o nome do filme que você gostou, separar ele e assistir assim que ele aparecer em algum lugar. Porque isso é um dos males, né, dos nossos tempos, assim, que é a gente perder as coisas. A gente tem tantas opções, tantos espaços que a gente perde onde as coisas estão. Ou a gente entra num streaming e não sabe o que assistir. Acaba indo assistir o que eles estão indicando, que normalmente são os que eles gastaram mais e querem tirar a diferença, né? Então, tem muito filme que já passou pelo festival, que tá em Netflix, que tá em Prime Video e a gente nem sabe. Eu mesma não sei. E eu sou fã do festival. Então fica a minha dica de novo, para quem não conhece o Just Watch, que é um site, também um app para você jogar lá.
Quando você quer procurar aonde que tá passando tal filme, se ele existe em algum lugar, eles dizem lá nesse site, é uma forma rápida da gente saber. Mas é sempre bom, né, você ter uma dica, uma orientação, um guia, algum filme que você sabe que alguém te indicou e que vale a pena. E vocês que já estão aqui há mais tempo, já conhecem meu estilo, já conhecem meu gosto, sabe do que eu gosto de indicar. Mas eu vou falar um pouquinho sobre os filmes, sobre as temáticas, por que eu gostei, por que eu acho que merecem ser vistos. Eu tive o prazer de assistir 6 filmes nesse festival, que tinham quase 20 filmes na mostra. Mas eu consegui assistir 6 filmes numa semana super atribulada no meu trabalho, então assim, foi priorizado mesmo, o máximo que eu consegui assistir. E foram filmes que me tocaram profundamente, assim, do nível de começar o letreiro. Eu sempre sou envolvida demais nas histórias, né? Eu não sou daquelas pessoas que acaba o filme e levanta e sai correndo. Não consigo. Eu fico tão imersa que eu fico sentada ali até acabar o letreiro pra voltar pro corpo. E às vezes nem assim. Teve um filme em específico, 2, né? Mas um em específico que eu não consegui levantar da cadeira. E eu fui pra casa pensando nele, eu acordei pensando nele e ele me trouxe outros insights que eu vou contar pra vocês na hora que eu for falar do filme. Insights gerais, tá? Sobre o festival e sobre o cinema francês contemporâneo, que tá me deixando muito, muito feliz e muito esperançosa. O cinema francês é um cinema que ele sempre procura inovar, né? Ele sempre vai atrás, ele fala de temas difíceis, fala de temas que não são tão comuns e não são de abordagens ordinárias. Então, assim, uma coisa que me surpreendeu demais e que, assim, eu fiquei muito feliz é ver a quantidade de protagonistas femininas, mulheres contando as histórias. Porque, normalmente, os filmes são homens, né? Contando as histórias, são como protagonistas. E esse festival, pelo menos os filmes que eu assisti, tinham histórias protagonizadas por mulheres. E assim, não é aquela protagonista mocinha, bonitinha, que não toma decisões erradas, que o universo joga uma diversidade. Não, são mulheres complexas, que fazem decisões erradas, questionáveis, que erram, que choram. Mulheres reais, muito relacionáveis, às vezes não tanto, porque às vezes elas tomam decisões que a gente não tomaria, mas que se colocam em lugares de erro, de acerto, de humanidade. Isso me deixou muito feliz. E eu também tive o grande prazer de ver um filme protagonizado pela maravilhosa Fanny Ardant, que é uma atriz francesa de mais de 70 anos, 71, 72, protagonista de uma história super inusitada, diferentona e deliciosa, assim. Também vou falar um pouco mais quando eu falar do filme dela. Mas só de ver essas histórias contadas por outros pontos de vista, protagonizadas por mulheres, dirigidas por mulheres, isso já me deu uma certa esperança no cinema, sabe? Na contação de histórias. Porque é isso, é você abrir espaço para outros olhares, para outros pontos de vista, para outras pessoas contarem as suas histórias. Então, quanto mais espaço a gente abrir, mais espaço a gente ganha. Então, isso já me deixou muito feliz. Então, fazendo essa introduçãozinha aqui, vamos aos filmes que eu assisti. Então, assim, para começar, eu quero falar do filme de abertura, que foi lá no Cine Passeio, meu queridinho Cine Passeio. Para quem não ouviu, tem um episódio de aniversário dos 3 anos do Cine Passeio, que eu gravei com o curador, o Marden Machado, que é um dos curadores, né, junto com o Mário Jorge. E ele falou do cinema, quais são as concepções do cinema, como é que o cinema funciona, como é que eles fazem a curadoria. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Cine Passeio, ou sobre como é que é feita as escolhas de um filme, a curadoria para um cinema, procura esse episódio que ficou bem legal, é um episódio que eu gostei muito de fazer também. E lá que eu vi a maioria dos filmes, é um lugar que eu gosto muito de ir, porque o cinema tem isso também, né? Toda a mística em volta daquela salinha onde a gente fica ali por 1h30, 2 horas, hoje em dia até 3 horas, sentado, imerso em volta numa história. O primeiro filme foi o filme de abertura, que foi O Próximo Passo. Esse filme me surpreendeu mais do que eu tava contando, porque, assim, eu não li muito sobre os filmes, tá? Eu li um pouquinho sobre a sinopse, o tempo que eles eram, e a hora que era, porque tinha que se adaptar à minha rotina do dia ali. Então, foi um filme que eu cheguei como... Todos eles eu cheguei meio sem saber o que estava acontecendo, e essa é uma forma muito legal de ser arrebatada por uma história. O Próximo Passo conta a história de uma bailarina, a atriz é bailarina, claramente, que tá se preparando para ingressar numa companhia, ou ela já é de uma grande companhia, mas para ir para uma outra grande companhia, ela tá fazendo uma apresentação maravilhosa, ela toma um susto ali, um revés com o namorado dela, na hora da apresentação, acaba sofrendo um escorregão na hora que ela tá fazendo um solo ali, e torce o pé.
E o médico dela, a médica, fala que ela vai ter que ficar um tempo sem dançar. E ela começa tendo uma jornada de autoconhecimento, mas assim, muito envolta em música, dança e arte. Ela acaba se juntando até o cartaz, essa companhia de dança contemporânea, que eu fui buscar e existe mesmo, gente, essa companhia de dança contemporânea. Eles fazem apresentações pela França e pela Europa, uma companhia incrível, e eles vão mostrando para ela outras formas de viver, de se exercitar, de se expressar. E como a dança pode ser um catalisador, como a música, como a arte pode ser esse catalisador de mudanças de vida. Até ela fala, uma das frases que me pegou mais, que ela fala que a gente pode viver outras vidas dentro da própria vida, né? E isso pra mim foi muito forte, porque não sei se todo mundo sabe aqui, mas eu recentemente mudei de carreira, né? Eu trabalhava com direito, me formei em direito, sou apaixonada por direito, durante mais de 10 anos trabalhei com isso. E nos tempos pra cá, escrevendo, publicando livro, fazendo podcast, me dedicando à literatura, me dedicando ao cinema, o direito acabou, não fez tanto sentido mais o trabalho com o direito para minha vida. E eu acabei indo para uma outra área. Hoje em dia estou trabalhando com marketing de conteúdo, estou escrevendo Instagram, newsletter, trabalhando com essa parte de criação, uma empresa aqui de Curitiba maravilhosa, que eu sou muito, muito fã. E é uma mudança de uma outra vida numa própria vida, né? Se eu for pensar onde eu estava nesse momento ano passado, como as coisas mudaram nesse um ano. E esse filme, O Próximo Passo, mostra muito essa virada da protagonista, não de uma forma querida ali por ela foi levada por um outro caminho, né? Nem sempre a gente escolhe, às vezes a gente é levado para isso, mas como as coisas podem se desenrolar. E é um filme sensível, é um filme bonito, é um filme que traz muita música e dança, e o que eu gosto muito de filmes que falam de dança é que quando eles ensaiam o filme inteiro, e daí chega no final, não mostram. Esse filme mostra, esse filme tem apresentação, esse filme mostra eles dançando. Então, dessa lista que eu vou falar pra vocês, talvez seja o filme que eu indico também pra adolescente, pra gente mais jovem, é um pouquinho pra todas as idades, porque em todas as idades a gente se depara com dilemas parecidos com o da protagonista, talvez em maior ou menor escala, mas a gente sempre passa por coisas similares a ela. E pra mim pegou muito, né, muito close to home, ele, né, muito perto de mim, assim, da minha própria vida. Então foi um filme que me emocionou muito, eu gostei muito, adorei a protagonista, adorei as sacadas. Tem o François Civil, que é um dos atores que eu mais gosto dessa nova geração do cinema francês. Cada filme ele tá de um jeito, ele sempre ele vai da comédia pro drama muito rápido, e é um ator que super dinâmico, ele não tem um papel tão protagonista, ela é a protagonista, mas ele entrou muito bem na história também. E francês, gente, é o tipo de filme que a gente sempre tira uma frase, um ensinamento, alguma coisa que você vai levar pra vida, e o filme inteiro eu levei pra vida. Quando acabou, eu pensei, eu veria esse filme de novo agora. Sabe, pela mensagem bonita, pela forma poética como eles contam, como eles mostram os ensaios. Tem uma cena na praia, deles meio que soltos no vento, é tudo muito bonito, assim, é tudo contado com muita arte e poesia. Então é um filme que eu recomendo, O Próximo Passo. O cartaz, assim, uma bailarina, inclusive todos eles que eu assisti, que eu vou falar aqui nesse episódio, estão no meu Instagram, no @cartas de Carolina. Eu fiz falei um pouquinho rapidamente sobre os filmes, não dei nenhum spoiler, como eu sempre faço. Mas para ficar registrado lá, para quem quiser acompanhar, né, salvar para ver depois. Mas eu fiz questão de trazer aqui também, para falar para vocês e passar pela minha voz a minha empolgação sobre esses filmes. Porque eu acho que eles merecem ser falados, eles merecem ser mostrados. São filmes que são histórias que me tocaram muito e eu quero compartilhar com vocês, né? Essa é a função da arte também, além de a gente sentir e a gente compartilhar. Depois desse filme, eu assisti O Segredo de Madeleine Collins, com a maravilhosa Virginie Efry, se eu não me engano. Ela tem 1 milhão de filmes, tem filmes na Netflix, tem filmes em um monte de lugar. O próprio festival, ela tinha outros filmes, que eu não consegui ver, mas já tô ligada pra assistir, ou na repescagem, ou quando sair, né, no circuito comercial. E é uma história, assim, a sinopse é basicamente uma mulher que tem 2 famílias, uma na França e uma na Bélgica. Tipo, marido, filho e tal. E assim, você fala, mas como que ela tem filho? Como é que o marido não percebeu? Mas como é que é isso? E o filme vai se desdobrando de uma maneira que ele vai contando essa história, vai te explicando os porquês, mas ao mesmo tempo ele não julga a personagem. Ela faz escolhas questionáveis, pode ser, mas ele não julga. Ele vai mostrando como a vida, como as circunstâncias e como as escolhas que ela foi fazendo em determinados momentos foram afetando a vida dela e como que ela foi lidando com isso.
É um filme que fala muito sobre o amor, sobre as escolhas, sobre você aceitar certas situações, porque às vezes está confortável, porque você não quer se confrontar com elas. Então, às vezes, você sabe que uma coisa até chegou ao fim, mas você não. É mais cômodo você deixar quieto do que você agir, do que você efetivamente encerrar aquele ciclo, né? Então é um filme que vai te desdobrando como uma cebolinha, assim. Ele vai te contando, vai te jogando informações sobre a história, sobre a personagem, sobre essa personagem, esse o segredo de Madeleine Collins, que a gente só liga esse nome literalmente na última cena do filme, do nível de ter gente perto de mim falando, tipo assim, agora as coisas fizeram sentido, né? E como uma mulher, né, pode errar, tá tudo bem, ela pode chorar, pode se descabelar e pode continuar sendo forte. Inclusive, vou aproveitar para fazer para me revoltar aqui. Uma revoltinha honesta. Como, né, tá meio na modinha, assim, esses filmes grandes e grandes Marvel e Disney, grandes produções, a mulher forte sempre se virar louca, virar descompensada, virar neurótica e não ter controle dos próprios poderes, dos próprios sentimentos. Como isso é perigoso, como essa narrativa pode ser, não é tão óbvia, né? Não é tão assim, coitada, ela é louca porque ela é muito poderosa. Mas peraí, né, gente? Essa narrativa é muito sutil. Por que todo homem superpoderoso controla de boa o que ele sente, o que ele faz, e a mulher não? Então, é um assunto, só para uma pontinha de reflexão e crítica que eu quero explorar em outros momentos, porque eu vi nesse filme muito o contrário. A personagem da Virginie, ela é completamente forte, mas ela descompensa, ela surta, ela tem momentos de tristeza. Como toda mulher, como todo ser humano, ela é uma pessoa complexa que não tem medo de expor quem ela é. Isso é muito legal, sem ser taxada de louca, sem ser taxada de descompensada, né? Isso é muito incrível do cinema francês e eu adorei muito esse filme pela coragem de fazer isso e por uma atuação, assim, deslumbrante dela. A gente pode não concordar com a personagem, muitas vezes a gente discorda, mas a atuação da atriz merece ser reverenciada. Então, assistam O Segredo de Madeleine Collins. Próximo filme que eu quero falar pra vocês é um filme que eu não tava esperando, de fato, assim. É um filme com Gilles Lelouch, que é um ator famoso francês, que tá em 3 filmes do festival agora. Ele estava aqui no Brasil, até veio uma delegação da França para lançar no Rio e São Paulo, né, para lançar o festival, com alguns diretores, produtores, e ele veio porque ele estava em 3 filmes do festival. Eu só consegui ver um, por enquanto, que é O Destino de Hoffmann, né? É a de Monsieur Hoffmann. A descrição do filme é bem filme de Segunda Guerra, assim, se poderia dizer. Se existe um estilo de filme de Segunda Guerra que é um pouquinho mais, digamos, corriqueiro de se contar, uma história que a gente já foi contada algumas vezes, pode-se dizer, é a história de quando uma pessoa, um casal, uma família esconde um judeu em casa. Uma pessoa judia, né? Na Segunda Guerra, todos nós sabemos, sofreram perseguições que começaram assim, né? Não começou direto do campo de concentração. Eles começaram sendo marcados, depois exilados para guetos, e nesse meio tempo algumas pessoas ficaram escondidas na casa. De alemães, de franceses, nesse caso de franceses. E a história começa assim, e a gente acha que você prevê alguns desdobramentos. A gente que vê muito filme, já viu muito filme de guerra também, você prevê alguns desdobramentos. E eles não acontecem como a gente prevê. Isso que eu gostei demais do roteiro. Eu gosto de ver muito no começo, se o filme é adaptado, se é original, né? Normalmente eles colocam ali. E nesse estava escrito que é adaptado de uma peça de teatro. Então a gente vê que a importância, a relevância que os diálogos e as trocas entre os atores têm dentro da história. Então, assim, o filme se passa basicamente na casa, né, onde eles estão escondendo o Hoffmann e o casal, mas tem saídas, idas e vindas, mas a história se passa basicamente entre o Hoffmann e o casal de franceses que está escondendo ele. Então, os 3 vão se desenvolvendo e a história vai se enrolando de uma maneira imprevisível, gente. São, assim, diálogos e situações e momentos que eu olhava pra minha amiga que estava comigo, inclusive um beijo enorme pra Karen, que tava comigo assistindo esse filme, e a gente só se olhava e falava, meu Deus, eu não tava esperando por isso, assim, sabe? Porque realmente ele é muito bem estruturado, muito bem amarrado, e contado de uma forma que prende a gente do começo ao fim, e quando acaba você fala, meu Deus, o que eu acabei de assistir. Então como eu comecei o episódio falando, né, cinema são histórias, são vidas.
Infelizmente, a Segunda Guerra Mundial existiu. Infelizmente, existiu esse massacre dos judeus, dos ciganos, né, de todas as pessoas que eram tidas como diferentes, né, dos arianos, pelos nazistas. E sempre existiram e existirão histórias para se contar desse período, infelizmente. Agora, a maneira como essas histórias são contadas, elas podem ser muito inovadoras e diferentes do que a gente já viu. E elas precisam ser contadas, elas devem ser sempre contadas. Por mais que não seja diferente, pode se contar a mesma história se for o caso. Porque elas precisam ser contadas para que elas sejam lembradas, para que elas não se repitam. Então é uma história que vale a pena ser vista pela história em si, pela parte cinematográfica, né? A atuação, o roteiro, a maneira como a filmagem se dá dentro daquela casa, e pelo fato em si, que é o contexto de Segunda Guerra, que sempre merece ser relembrado, né? Eu acho que essas atrocidades, desgraças, principalmente causadas pelos seres humanos, merecem ser sempre reprisadas. A literatura, o cinema, a arte, né? Guernica, né? Picasso, os artistas estão aqui para lembrar dessas coisas, para marcar na história humana, para que elas não se repitam. Não vai impedir que repita? Talvez não. Mas elas precisam existir. Elas precisam marcar esse espaço desse grito mesmo, para que as coisas não aconteçam de novo. Então, O Destino de Hoffmann tem todos esses panoramas, e como cinema é uma obra que merece ser muito vista, muito vista. Senta lá e assiste, não liga o celular, não mexe no celular, bota o play, entra no cinema, esquece do mundo e se concentra na arte, que com certeza você vai sair transformado de lá. No mesmo dia, eu tive o prazer de assistir Um Herói. Depois do Destino de Hoffmann, eu já tava tonta ali com o Destino de Hoffmann, mas Um Herói é um filme que me deixou muito nervosa, muito, o filme é muito agoniante, gente, porque é uma história assim, o cara foi preso por dívida, no Irã, se eu não me engano. Ele foi preso por dívida e ele foi solto para passar 2, 3 dias naquela coisa, uma liberdade condicional, como se fosse. E ele quer usar esse período para tentar pagar o credor dele. E ele acaba que a namorada dele encontra uma bolsa com dinheiro e ele vai com moedas de ouro. E ele, será que usa para pagar o credor? Não usa, enfim, ele resolve devolver a bolsa. E a prisão acha que ele é ato máximo, ele foi preso por dívida e ele devolve uma bolsa com dinheiro que poderia pagar a dívida dele, mas ele devolve para a dona e começa a fazer maior escarcéu, colocar na imprensa e tal. E a coisa começa a andar bem para ele até o momento que ela começa a ruir. Eu senti ares de Pagador de Promessa ali. De Zé do Burro, sabe quando o Zé do Burro faz a promessa de levar a cruz se o burro não morrer até a igreja lá tal, e no meio do caminho várias pessoas vão usando ele como mártir, como símbolo para interesses totalmente pessoais, e ele vira de herói, ele vira um monstro, vira um culpado, e de repente tudo se volta contra ele. Eu senti muito isso no Herói. A diferença é que o Zé do Burro no Pagador de Promessas, mas é essa vibe, mas numa vibe diferente, porque ao invés de ele ser vítima e ser utilizado como instrumento pelos interesses pessoais das outras pessoas, no Herói ele tenta sair daquela situação, ele vai tentando resolver aqueles problemas. Então, aparece uma diversidade, aparece alguém que se volta contra ele por alguma coisa, ele vai tentando resolver. Ele fica tentando salvar aquilo e usar o sistema a favor dele, e ele não consegue. É uma coisa assim, ele tá com o pé afundado na areia movediça, e ele vai se afundando cada vez que ele tenta resolver o problema dele. O roteiro também é genial, o filme concorreu e ganhou vários prêmios. Quase entrou na lista final do Oscar, no filme estrangeiro, que inclusive é um outro episódio que é muito legal de vocês ouvirem, se vocês não ouviram, que eu gravei com o Vitor. A gente falando sobre os 5 filmes que concorreram ao melhor filme internacional, né? Que esse ano mudou a etimologia do nome da premiação, porque são filmes maravilhosos. E Um Herói quase entrou e merecido, assim, porque é um roteiro que vai... Eu fiquei muito nervosa, muito agoniada. Cada tentativa que ele fazia para sair daquela lama, ele se afundava mais, as pessoas entendiam errado, o negócio não dava certo. Até a minha amiga que tava comigo, a Karen, né, que fica o segundo beijo pelo segundo filme, comentou, gente, parece muito Processo de Kafka. Então, assim, cada um pesca uma referência ali que tem, que reverbera e percebe ali no filme. Então é um filme muito bom, ele é eu repito, angustiante, dá nervoso mesmo. Você sai do filme e fala, meu Deus do céu, o que foi isso? Vem aqui pra te dar um abraço no protagonista, porque é uma história que muito real, muito, ainda mais a gente, né, que conhece o nosso judiciário, o nosso sistema.
Então é um filme que vale a pena, vale a pena. Não posso falar muito mais do que eu tô falando, mas assim, ele vai se afundando dentro de um grau que você fala, meu Deus do céu, como é que ele chegou aí, né? É aqueles momentos da vida que a gente não sabe como é que a gente vai parar ali, mas quando a gente tiver, a gente tá. E o que que a gente vai fazer pra sair? Às vezes é melhor não fazer nada, viu, gente? Fica a minha conclusão desse filme aí. Visto esses 4 filmes que eu achei, assim, fenomenais, eu fui assistir O Acontecimento. O Acontecimento é um filme baseado num livro de mesmo nome, que ganhou alguns prêmios também, e ele fala de um tema que é, assim, muito atual, não é pouco atual, é muito atual. Ele fala de aborto. A gente teve o desprazer, né, de saber da história da menina de 10 anos que foi estuprada, tentou abortar, e a juíza veio com um papo de, mas você não quer levar a gestação até o final, mas veja bem, blá blá blá. Sem fazer juízo de valor, mas eu vou dar minha opinião. Gente, o corpo é da mulher, né? Eu acho que cada um pode pensar o que quiser, mas você não pode proibir, né? Não pode proibir, ainda mais no sistema. E a gente tem aqui no Brasil alguns casos, né, que se permite o aborto legal, que é o caso de estupro, caso de risco de vida para a mãe. E nesse caso, gente, era claramente os dois, assim. E nos Estados Unidos agora também outra história de uma menininha de 10 anos, a mesma coisa, no estado que ela tava, porque nos Estados Unidos é por estado, né, os estados que determinam as leis lá e tal. Não permitia, por 2 dias ela passou do prazo legal e ela teve que viajar não sei quantos quilômetros para conseguir fazer um aborto, também foi estuprada, também tinha 10 anos de idade, então assim, são histórias que acontecem na nossa casa, no nosso quintal, e ainda existem pessoas que não param para analisar, elas simplesmente reagem conforme o que elas pensam e não param para analisar que o corpo é a vida de uma outra mulher, de uma mulher, né? Como acho que foi a Simone de Beauvoir que falou, né? Que nós mulheres temos que estar sempre vigilantes, porque a gente acha que conquistou muitos direitos, mas é um piscar de olhos para a gente perder tudo que a gente conquistou. Então, esse tipo de histórias são muito necessárias. E esse livro me inspirou, me incentivou a falar sobre isso, escrever sobre isso. Então, porque é muito complicado, né, gente? O conto da Aya é real. Tudo que a Margaret Atwood escreveu nesse livro, que virou essa série que tá na 6ª temporada, aconteceu, pelo menos o que tá no livro, né? Ela pegou recortes de situações que aconteceram no mundo, em algum momento. Então, assim, ela inventou uma história de ficção, mas ela não inventou os fatos. O que as mulheres passam ali. Então, é muito triste a gente saber que em 2022, as mulheres ainda estão passando pelas mesmas coisas. Nós ainda estamos passando pela mesma coisa. Porque enquanto uma mulher estiver sofrendo, todas estão. Então, o acontecimento conta a história de uma menina jovem, de 18, 19 anos, na França dos anos 60, que resolve abortar, porque não quer ter o filho, ela não quer ter filho. E ela, tá tudo bem, gente, eu acho que a escolha é dela, né? E ela vai passando por uma saga para conseguir abortar. Porque nessa época era crime na França. Se você abortasse, se você ajudasse alguém a abortar, você é preso. E o filme é dirigido por uma mulher, o livro é escrito por uma mulher, dirigido por uma mulher. Então você claramente vê que é dirigido por uma mulher. Ele é muito sensível em alguns momentos, mesmo nos mais brutais, porque ele é muito cru em outros. A gente acompanha a saga da protagonista, tentando, né, mostrando a vida dela, o que tá acontecendo e tal. E a filmagem é muito, ela é muito sensível, assim, mesmo quando ela tá nas cenas mais difíceis, tem algumas cenas duras, tem cenas que você até vira o olho, assim, porque elas são fortes, mas elas são bem filmadas, não é nada, assim, pornográfico, agressivo nesse sentido, sabe? Então é um filme que mexeu muito comigo, eu saí do filme, eu fiquei paralisada na cadeira, eu não conseguia levantar, assim. Fiquei pensando nesse filme muito tempo depois que acabou. Inclusive, como eu falei, me inspirou a escrever outras coisas, a falar sobre ele, a falar sobre mulher, sobre o que é ser mulher, sobre o corpo da mulher. Porque nós precisamos falar. É outro assunto que a gente precisa falar. Nós, principalmente no papel de mulheres, precisamos falar sobre isso. Então, eu já separei aqui, eu tô olhando até para minha coleção de livros de mulheres, fortalecer essa voz feminina, porque para nos silenciarem é muito fácil. Então esse filme é um grito, vem ao encontro de outros filmes que trazem essa temática, como aquele Nunca, Às vezes, Raramente, Sempre. Acho que talvez seja essa sequência, mas é um outro filme também que a menina quer abortar, aí já nos Estados Unidos, nos dias de hoje também, passa por uma série de coisas. São histórias que precisam ser mostradas. É muito fácil a gente ter ideologias dissociadas da realidade.
É muito fácil um estado, um governo proibir o aborto, porque ele não vai deixar de existir porque foi proibido. Ele vai continuar existindo, mas de forma clandestina, e as mulheres vão morrer muito mais. O risco de não dar certo, o risco da criança morrer, o risco da mãe morrer, ou ficar com algum problema irreversível é muito maior. Então não é porque é uma hipocrisia muito grande de um Estado, de um governo, proibir algo, achando que aquilo vai deixar de existir porque foi proibido. É um problema muito maior. É algo muito mais complexo. Sem falar de religião, sem entrar nos conceitos jurídicos da coisa. Estou falando que não vai deixar de existir por ser proibido. E na minha concepção, a mulher deve ter o direito de escolher e de decidir as questões relativas ao seu próprio corpo. Todo mundo merece isso. Então é um assunto que, assim, esses filmes que eu tô citando, eles não fazem julgamentos. Eles não falam sobre a lei, eles não falam sobre a religião, eles não falam se a criança, a concepção é do momento, se a vida começa da concepção ou do nascimento. Eles não trazem isso, eles mostram um fato. Uma mulher grávida, que aquele filho ia ser indesejado, não ia dar certo, não ia funcionar na vida dela, aquela situação, e o que ela faz, o que ela tenta fazer, o que ela faz pra mudar essa situação que pra ela não dá certo. Porque é aquela história, né? A mulher não faz o filho sozinha, mas todas as consequências, as responsabilidades e as culpas recaem só sobre ela. Então são filmes muito interessantes, que mostram situações, estampam na cara mesmo, jogam na cara a sociedade que lute. E é esse tipo de filme que eu gosto. Então vale muito a pena, chama O Acontecimento. Também assistam, porque vale a pena. E para terminar esse sexteto maravilhoso aqui de filmes, eu preciso falar de Fanny Ardant. Eu preciso falar de Os Jovens Amantes. O nome é péssimo, não tem nada a ver, tá? Nada a ver esse nome. Mas basicamente a história começa com a personagem da Fanny num hospital, com uma amiga que tá muito terminal de um câncer. E ela conhece o médico da amiga, que é um rapaz mais novo que ela, não diz quanto tempo, assim. Mas deve ser uns 20 anos, 25 anos, talvez. E ele fica encantado por ela naquele momento. Ela é linda, ela é sexy, sabe assim, aquela mulher deslumbrante, assim, que para o trânsito, é ela. Com 70 anos, ela é essa pessoa ainda, né? Deve ter sido a vida toda. E eles acabam que passam 15 anos, a amiga falece e tal, e o médico é amigo do filho dessa amiga que morreu. Então ela acaba, assim, por circunstância da vida, ela reencontra esse médico muitos anos depois, ele já casado, com filhos. E eles desenvolvem um relacionamento, uma troca muito bonita, muito pura. A descrição do filme eles se reencontram e ela vira, tipo, amante, porque jovens amantes, né? Vira amante do cara e tal. Mas não é isso, não é sobre isso. Sabe aquele meme do é sobre isso? Não é sobre isso. O filme é sobre o amor. O filme é sobre as escolhas que a gente faz, sobre pessoas imperfeitas, sobre encontros inesperados e arrebatadores, assim. Então, os personagens são todos muito complexos, muito interessantes. A mulher dele, que é a Cecile de France, que eu amo também, o amigo, todas as pessoas que rodeiam, que serpenteiam eles, são tão importantes quanto eles na história. A filha dela e tal, e tem uma participação, tem uma profundidade. Um filme que me surpreendeu super, primeiro, como eu falei, por ser uma história de uma mulher, protagonizada por uma mulher mais velha, que não é a mãe de ninguém, que não é a avó de ninguém, que ela é a protagonista da história. E tá tudo bem ela se apaixonar por um cara mais novo que se apaixonou por ela de volta, sabe? São tabus, são questões que o cinema francês trabalha, que são relativas ao nosso dia a dia, à nossa vivência, sobre essas coisas que acontecem na vida, gente. Né? Eu acho que a gente cria algumas verdades na nossa mente, e esses filmes vêm pra bagunçar tudo, fazer a gente repensar muita coisa. E esse filme, assim, quem não se apaixonaria por ela? Que mulher sensacional. Que tá se deparando com uma série de questões, o cara tá se deparando com uma série de questões, e o que esse encontro significa na vida deles e das pessoas ao redor deles, assim. É um filme que me emocionou demais, eu fiquei, assim, maravilhada pela história, pela forma como foi contado, pela sensibilidade como trouxe esse tema. E me faz, né, ansiar também por coisas assim, por encontros assim, arrebatadores. Românticos ou não, mas encontros de alma, encontros de vida, que transformam as pessoas que estão ali. E que às vezes é o que você precisa para sair de onde você tá, que já não é uma situação tão confortável. E você escolher aceitar essas situações, esses encontros, esses esbarrões também
é o que transforma a gente, né? É o que deixa a gente melhor. E eu esbarrei com esses 6 filmes, eu calharam nos dias, nos horários que eu queria, que eu precisava. E são histórias que me marcaram profundamente, de alguma maneira ou de outra. Estão vívidas na minha mente. Eu tô conversando com vocês, lembrando das histórias. Muitos deles eu quero rever. São, talvez não alguns, porque ainda estão muito fortes pra mim, mas são filmes que marcam, que merecem ser visitados, que tem muito mais do que eles apresentam nas telas ou na sinopse, né? Sinopse é sempre algo muito redutor. Inclusive, por isso que eu falei que eu só dei uma lidinha, e é isso aí. Porque a gente tem que investir, tem que arriscar, tem que assistir. E todos esses filmes não tem mais do que 2 horas, tá? Essa mania agora de 3, 4 horas de filme, gente, pra mim é só pra sagas grandes que merecem ter todo esse tempo de história pra contar. Boas histórias não precisam de tanto tempo pra ser contadas. Elas precisam ser intensas, elas precisam ser precisas. E esses 6 filmes, Próximo Passo, O Segredo de Madeleine Collins, O Destino de Hoffman, Um Herói, O Acontecimento e Os Jovens Amantes merecem ser vistos sem sombra de dúvidas. Eu quero saber se você assistiu esse festival, se você viu algum desses filmes que eu comentei, ou viu outros que acham que deveria estar aqui nesse episódio, que eu mereço assistir para um episódio futuro. Me falem, me contem, me mandem mensagem no Cartas de Carolina, no podcast Rabiscos, né, no Instagram. E a gente vai conversando, vai trazendo aqui. Semana que vem vai ter outros temas, outros convidados pra gente falar de cinema, pra gente falar de vida, pra gente contar histórias. Como o Tadeu comentou que o podcast Rabiscos é muito terapêutico pra ele em vários momentos, também é pra mim. Revisitar esses filmes e falar abertamente dessas coisas e da forma como eu penso sobre elas também é terapêutico pra mim. Vocês devem ter acompanhado, né, quem tá aqui desde o começo, a minha mudança e evolução de apresentação, de temas. E tudo isso é porque eu me permiti ser tocada e tocar os filmes, né? Porque essa troca, né? Como dizem que o livro não é lido, não existe até ser lido, um filme também não. De certa forma existencial, filosófica, poética, tá, gente? Tá lá, né? Existir, ele existe. Mas é isso, gente. Eu quero agradecer muito todo mundo que acompanha, que escuta, que manda sugestão, manda dica. Esse podcast fez 1 ano, com muito orgulho, com muita honra. O podcast Rabiscos Literário vai fazer 4 anos agora em setembro. Também é um motivo de muito orgulho a gente ter um podcast, ter um programa semanal falando de literatura contemporânea. Tadeu é sensacional, então escutem, acompanhem. E obrigada a você que me ouve sempre, né? Mais empolgada, menos empolgada, mas sempre com muito amor e carinho pelo que eu tô trazendo pra vocês e querendo dividir, compartilhar. Tá bom? A gente se fala, se ouve, se escuta, se vê na semana que vem ou durante toda a semana no Cartas de Carolina ou no podcast Rabiscos aqui em episódios passados. Tá bom, gente? Fiquem bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e bons filmes pra todo mundo.